Cadê o bonde dos indecisos? O vídeo de hoje é pra você. Seja muito bem-vindo ao canal com mais autoestima do Brasil. No vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas infalíveis para você conseguir tomar decisões com mais segurança. Então, se você faz parte do bonde dos indecisos, se você ficou felizinho, já dá o seu like aqui e se inscreva no canal com mais autoestima do Brasil, porque a dificuldade de tomar decisões é uma característica comum de pessoas com baixa autoestima. Nos meus atendimentos individuais de coaching de autoestima, essa é uma questão muito recorrente que os meus clientes trazem. Se você quiser saber mais sobre o meu atendimento, tem um link aqui explicativo na descrição desse vídeo, tá? Por que isso? Por que pessoas com baixa autoestima têm dificuldade de tomar decisões? Porque é um reflexo da falta de autoconfiança. Quando você tem uma boa autoestima, você confia na sua capacidade de tomar boas decisões, de gerenciar a sua vida, sem ter que ter o aval de outra pessoa para dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, tá? Quando você fortalece a sua autoestima, tomar decisões se torna algo muito mais tranquilo. Você fortalece essa base interior de autoconfiança e você consegue decidir o que você quer, o que você não quer, se expressar com segurança, falar não para as pessoas, falar não para o que você não quer. Mas além dessa questão da autoconfiança, eu tenho 3 dicas infalíveis que você pode colocar em prática hoje mesmo para acabar com essa sua dificuldade aí, tá bom? A primeira delas é: tenha metas e planos para a sua vida. Eu sei que parece algo meio básico, mas a maioria absoluta das pessoas não faz planos para a sua vida, não sonha, não tem metas, objetivos. Elas simplesmente estão vivendo ali no batidão do dia a dia, pensando só no dia de hoje, pensando só no dia de amanhã e não traçam esses planos maiores a longo prazo. Quando você tem um sonho, quando você tem uma meta específica, fica muito mais fácil porque você tem um objetivo. E aí, na hora de uma tomada de decisões, você fala assim: isso aqui está alinhado com o meu objetivo? Tá, beleza, se joga. Isso aqui tá alinhado com o meu objetivo? Não está. Então você retira isso. Se não vai te ajudar a alcançar o que você quer, você tira da sua frente. Por exemplo, se você tem um sonho de comprar um apartamento, e aí você tem aquele plano, você já sabe quanto que você tem que juntar, você já estabeleceu um prazo ali para aquilo, e aí aparece uma viagem para você fazer com os amigos de carnaval. E aí você fala assim: mano, quero muito essa viagem. Nossa, mas e agora? Viajo, não viajo, viajo, não viajo. E você fala: isso aqui vai me aproximar ou vai me afastar de comprar o meu apartamento? Não, eu consigo conciliar as duas coisas, eu tenho um orçamento aqui para viagens e não vai me atrapalhar. Beleza, vai em frente. Agora, se você perceber que vai te afastar do seu objetivo, você tira aquilo do seu caminho e permanece ali, ó, focado no que você quer. A segunda dica foi criada por um cara chamado Jeff Bezos. Sei lá se é assim que pronuncia o nome dele, mas ele foi o criador da Amazon. A Amazon é aquele lugar mágico, maravilhoso, para onde vai todo o meu dinheiro no final do mês. E ele criou um negócio chamado Regret Minimization Framework, que é mais ou menos uma estrutura de minimização de arrependimento. Um nome complicado para uma coisa muito simples. O que é isso? É você se projetar aos 80 anos de idade, quando você estiver velhinho lá na sua cadeira de balanço, e você pensar: do que eu vou ter me arrependido menos na minha vida? E essa dica dele foi uma coisa que foi assim determinante para eu pedir exoneração do meu cargo público. Eu não sei se você sabe, mas eu fui funcionária pública por 10 anos. Sim, eu sei que eu pareço ter 15 anos, mas eu tenho 31. E aí, eu era funcionária pública desde os meus 19 anos. Era a única vida profissional que eu conhecia. E eu estava há 10 anos no órgão público e eu queria fazer outra coisa da minha vida. Não era aquilo que me realizava. Eu já tinha descoberto que eu amava o coaching. Eu queria estar aqui com vocês, gravando vídeo, fazendo tudo que eu faço hoje. E eu ficava lá, ir ou não ir, eis a questão. E fiquei nessa de ir ou não ir, eis a questão, mais ou menos uns 2 anos, porque é tanta coisa que vai acontecendo no dia a dia. E qual que é a grande mágica desse negócio do Jeff Bezos? Ele faz você pensar no longo prazo. Quando você pensa no curto prazo, no curtíssimo prazo, as coisas pequenas
coisas ganham uma relevância muito grande. Por exemplo, se eu tivesse esperado mais 3 meses lá no meu trabalho anterior, eu teria direito a conquistar um bônus maior, eu teria direito a um aumento de salário, um aumento de férias, eu ia ter um monte de direitos de um monte de coisas que no momento faziam diferença para mim. Só que isso no curto prazo. Se eu chegasse lá com os meus 80 anos e pensasse, pô, aquele aumento ali, aquelas férias a mais, isso ia fazer diferença? Não ia. Então isso te projeta lá pra frente e você começa a perceber que no presente, no curto prazo, você dá muito valor para umas coisas que na verdade não tem tanto valor assim, que ficam te afastando, te impedindo de ter a vida que você quer. E aí eu olhei e falei, cara, daqui a 80 anos eu definitivamente vou ter me arrependido muito menos de ter tentado fazer o que eu queria, tentado viver do meu sonho, do que ficar aqui entregue aos meus medos, à insegurança e pensamento de escassez. Claro que poderia dar errado, sim, eu sei que nada era certo, né? Tudo poderia ter dado muito errado, mas eu estava disposta a isso. Mesmo se desse muito errado, eu ia me arrepender muito mais de nunca ter tentado do que de ter seguido em frente com aquilo que eu queria. Então usa esse pensamento aí, vai lá, se projeta lá pra frente para os seus 80 anos e fala: o que eu teria, né, com 80 anos? Do que eu vou ter me arrependido menos de ter feito ou de não ter feito? E a terceira dica, ela é maravilhosa para revelar medos ocultos. Você pensa o seguinte: o que eu faria se eu tivesse certeza que tudo daria certo? Por exemplo, no meu caso, eu estava com muito medo das coisas darem errado, porque era um risco que eu estava tomando. Eu estava trocando a certeza, a segurança, a estabilidade do serviço público num momento de crise econômica no Brasil. Eu estava trocando tudo isso por uma carreira independente de empreendedorismo. Eu estaria largando meus 10 anos de segurança, estabilidade e blá, 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 por viver aquilo que é, não sei se você sabe, mas cara, empreender no Brasil, o povo só pode tacar pedra, te chamar de louco, porque é algo assim, não muito bem visto socialmente, sabe? Mas eu tava com medo, poderia dar muito errado, claro que poderia. Só que tinha vários outros elementos ali para disfarçar aquele medo. Então, se eu pensasse, o que eu faria se eu tivesse certeza que ia dar certo, eu não teria pensado 2 vezes e saído, né, do meu cargo público para empreender. E aí, quando você faz isso, você vê que a sua indecisão não é uma dúvida do que você quer, do que você não quer, é apenas um medo oculto te enchendo a cabeça de ideias bizarras e destruidoras e grandiosas sobre as coisas. E quando você para analisar e você joga luz sobre aquele medo, você vê que as coisas não são tão ruins assim. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu já falei sobre isso, de como minimizar o medo, de como lidar com ele, e uma das coisas que você faz é jogar luz nele. Então você precisa tirar esse medo do escuro, colocar ele na mesa, e aí você percebe o que de fato é uma indecisão e o que é um medo oculto sabotando os seus planos e os seus projetos. E aí, gostou das minhas dicas? Tem outras dicas pra mim? Deixa aqui nos comentários, compartilha comigo, conta pra mim quais dessas 3 dicas você vai colocar em prática ainda hoje. Eu tô esperando você e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!